Então vamos lá. Sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje é o nosso segundo dia do evento Babá de Confiança. Hoje, em específico, nós vamos falar sobre lei, contratos e proteção. Mas antes de nós colocarmos a mão na massa, quem não conseguiu vir na aula de hoje, eu quero primeiro me apresentar para você. Eu sou Michele Coelho, aqui a gente não tem formalidade, então todos podem me chamar de mim. Tenho 31 anos, sou goiana, sou capricorniana, advogada trabalhista e ao longo do tempo me tornei consultora doméstica. Ontem, se você até não estava aqui ontem, né? Eu vou fazer um resuminho para vocês. Ontem, nós falamos sobre a importância de saber o valor a ser investido na contratação, lembrando que nós temos alguns tipos de contratos na área doméstica, então saber o valor que você pode investir evita aquelas furadas de ficar trabalhando com a babá sem carteira assinada, porque aqui você consegue encontrar um contrato que supra as necessidades da sua casa e família e também atenda o valor que você tem disponível para a contratação. Nós falamos sobre análise das rotinas e hábitos da casa, para nós termos um perfil e sabermos o perfil que nós esperamos dessa babá, para esse perfil ele encaixar com o perfil da casa e família. E quando nós falamos de babá, nós temos um ponto a mais, que é o quê? O perfil dela precisa se encaixar com o da criança. No dia 1 também do nosso evento, nós falamos sobre a necessidade de descrever as atividades e saber o resultado desejado. Falamos também sobre a escolha inteligente do contrato, que vai levar em consideração o valor a ser investido e as atividades a serem realizadas. E falamos também da seleção da profissional sob medida, como nós encontramos a babá que tem a possibilidade de se tornar uma babá de confiança, que é o que eu chamei de pérola rara das babás. E hoje nós teremos, então, como eu falei para vocês, o assunto leis, contratos e proteção, que é um assunto importantíssimo dentro da contratação da babá, principalmente quando nós falamos em não ter problema na Justiça do Trabalho. Como ontem eu mostrei alguns casos para vocês de problemas na área trabalhista, né, que os empregadores domésticos possuem ao contratar mal uma babá, hoje eu quero mostrar para vocês casos em que os empregadores domésticos foram bem-sucedidos. Então, nós temos aqui, Justiça do Trabalho não reconhece vínculo de emprego de babá que trabalhava em sua própria casa. Gente, esse aqui eu quis trazer para vocês porque é um verdadeiro babado. Uma mulher que cuidava da sobrinha em sua própria residência, o que ela falou no processo? Ela falou que ela foi admitida como babá em 1/3/2019 para cumprir jornada semanal de 40 horas semanais e recebia um salário de R$ 400. E ela afirmou que saiu de férias em 24/4/2020 e descobriu que estava grávida. E aí a cunhada teria falado que ela não precisava mais comparecer ao trabalho. Aqui um ponto importante. Ela cuidava da sobrinha na própria residência. Na defesa, a cunhada, né, pegou e falou que ela tinha relação de natureza familiar, já que a suposta babá é casada com o irmão dela. E aí ela falou que pessoas da família ajudam na criação do filho e repassa para a autora valores de cesta básica como forma de minimizar os gastos que ela tinha com a criança na residência. E aí, o que aconteceu? Ela não conseguiu vínculo de emprego. Mas prestem atenção aqui numa coisa. Primeira coisa, essa empregadora, ela foi muito boa na defesa dela e provavelmente ela estava orientada e de certa forma entendia que ela não corria tanto risco nessa contratação ou de deixar a filha, né, com essa cunhada. Outra coisa também, o serviço ele era realizado fora das dependências da empregadora, o que também foi vantajoso para ela. Mas um ponto que eu quero levantar de alerta para vocês. Muitas vezes eu vejo que empregadores, até mesmo às vezes, contrata a mãe, contrata uma prima para ser babá, para ajudar essas pessoas da família. E fala assim: ah, eu não vou assinar a carteira de trabalho da minha família, né?
não vai entrar na Justiça do Trabalho. Aí você vê aqui, né? A própria cunhada entrando com a ação trabalhista. E vê que ainda ela é casada com o irmão, né? Não estão nem separados, né? Pelo que dá para entender. Então, nós precisamos sempre ter cautela em toda e qualquer contratação, independente do fato da outra pessoa ser alguém da sua família ou uma pessoa que supostamente você tem confiança, porque ao longo do tempo as coisas mudam. E aqui está a necessidade de nós conhecermos sobre a contratação doméstica, ou aqui em específico a contratação da babá. Até porque, quando nós falamos em contratação doméstica, é o que eu sempre falo para vocês. Nós temos a babá, nós temos o cuidador de idoso, nós temos a faxineira, nós temos o caseiro, o motorista, jardineiro. Então, nós temos diversas funções dentro dessa área doméstica. Mas aqui já desperta para a necessidade da gente aprender sobre. Olha a outra aqui. Justiça do Trabalho não reconhece acúmulo de funções em exercício conjunto de tarefas de doméstica e babá. Então, o que aconteceu aqui, ó? A babá, né, alegou que sempre exerceu, além das funções de empregada doméstica, como limpeza, preparação de alimentos e higienização de roupas, aqueles inerentes à profissão de babá, uma vez que era compelida a cuidar de duas crianças aqui, ó, de 12 anos. Vocês lembram o que eu falei para vocês ontem, no primeiro dia do evento Babá de Confiança? Até quem não lembra, eu vou falar, mas vale a pena até rever o primeiro dia do evento para vocês lembrarem da forma que isso foi tratada. Eu falei para vocês na parte de descrição de atividades que nós precisamos descrever realmente todas as atividades para ver se nós contratamos como faxineira, como babá ou qualquer outro tipo de função doméstica. Aqui, nós temos um caso que são duas crianças de 12 anos. Então, quando a gente pensa numa babá, não é um cuidado extremo, né? Porque de 12 anos é muito diferente de você falar uma criança que é, talvez, digamos, se a gente puder usar a palavra, vai, extremamente irresponsável, como, por exemplo, até 6, 8 anos, ou até, às vezes até um bebezinho, né, que tem total dependência dessa babá. Vamos usar o termo total dependência da babá, não pensando em termos de talvez maturidade, porque uma criança de 12 anos não teria isso. Mas vamos pensar o seguinte: descreveu todas as atividades. Você vê que ela precisa lavar roupa, passar roupa, limpar a casa, fazer a comida da família. Todas as atividades para te trazer resultado estão mais ligadas à parte de limpeza. E aqui, por ter duas crianças de 12 anos, o que ela vai fazer? Ela vai colocar a comida na mesa e ela vai ficar olhando para ver se está tudo certo. No muito, se ela fica sozinha com as crianças, às vezes eles vão falar assim: ai, posso ir lá na casa do meu amiguinho? Posso descer lá no prédio? Mas não é tanta dependência assim. É claro que às vezes tem alguns casos, né, 12 anos, que possa até ter. Mas vamos pensar no quesito dependência. Aqui talvez não tinha. Aqui, por não ter, valia mais a pena contratar como faxineira e ela acabar cuidando, olhando essas crianças de 12 anos. Veja o que a juíza entendeu. A magistrada explicou que o acúmulo indevido de funções se verifica por meio de exercícios de atividades incompatíveis com as condições pessoais do trabalhador e se caracteriza por um desequilíbrio entre funções inicialmente combinadas. Aqui, a necessidade do plano de atividades que nós vamos falar hoje. Quando o empregador passa a exigir do empregado outros afazeres alheios ao contrato. Então, vejam que aqui também nós temos a parte do conhecimento dessa contratação da babá. Temos também babá que prestava serviços, eventualmente tem vínculo de emprego negado com o casal. O que a trabalhadora falou? Ela falou que foi contratada como babá em 13 de fevereiro de 2015, foi despedida em 2018 e a juíza iniciou sua análise sobre a existência da relação de emprego. O que aconteceu? O que a juíza entendeu? A julgadora explicou que o vínculo de emprego doméstico depende da presença de diversos elementos, dentre os quais uma jornada com mais de 2 dias de trabalho por semana. E recorreu à prova testemunhal válida, na qual foi detalhada a dinâmica para assegurar os cuidados com as duas crianças da família, o que envolvia a participação de outras pessoas.
Assim, a juíza não identificou a relação de emprego, pois concluiu que a trabalhadora não prestava serviços de babá por mais de 2 vezes na semana. Então, aqui, ó, aqui tem mais, ó. Isso porque a babá só era chamada quando os demais integrantes da família não podiam assumir os cuidados com as crianças. Então, vejam como a gente precisa ter esse entendimento da contratação da babá. Porque da mesma forma que no dia 1, vocês viram as coisas que deram erradas, tivemos até famosos que teve problema com babá, aqui vocês estão vendo que as coisas podem dar certo. Porém, precisa ter, nesses 3 casos, a gente consegue ver alguns pontos em comum. E esse ponto é o seguinte: na minha opinião, os empregadores que ganham os processos, eles tinham 2 pontos em comum. Buscaram conhecimento para contratar a babá ou eram bem orientados para fazer essa contratação. O que é importante? Além de nós buscarmos, aqui eu estou falando o empregador doméstico, além de nós buscarmos alguém para ajudar nessa contratação, também é bom entender sobre a contratação. Porque muitas vezes você pode pegar alguém que não entende sobre a contratação doméstica. Eu vou dar um exemplo. Imagina que você vira para o seu contador, você tem uma empresa e você fala assim: olha, eu preciso que você cuide da minha contratação doméstica também. Às vezes, o seu contador, para não te decepcionar e para não correr o risco de perder a sua empresa, ele vira para você e fala: perfeito, cuido. Só que o seu contador, ele não entende de contratação doméstica. Ele não usa a lei própria da empregada doméstica. Aí o seu contador começa a tratar a sua empregada doméstica como se ela fosse CLT, ao invés de usar a lei da empregada doméstica. Vou dar um exemplo. Na CLT, o empregado pode fracionar as férias em 3 períodos. Na doméstica, são só 2. Na CLT, o tempo parcial, o empregado tem os mesmos 30 dias de férias que o empregado por tempo integral. No caso da doméstica, o tempo é de acordo com o tempo de férias, os dias de férias é de acordo com o tempo que a doméstica trabalha, porque pode ser menos de 25 horas na semana. No trabalho parcial de empresa, pode trabalhar até 30 horas na semana. No doméstico, até 25 horas na semana. Tá vendo o problema? Do contador, ele ou de qualquer outro profissional, tá, gente? Aqui eu não tô pegando no pé de contador nenhum, foi o exemplo que eu dei. Agora, você tá vendo o problema de uma pessoa que não entende de contratação doméstica, que vai tratar a sua empregada como se fosse um CLT, o problema que ela pode te causar, o tanto que ela pode acabar colocando informações que são diferentes, que não são obrigações trabalhistas de doméstico, são obrigações trabalhistas de empresa. Então, nós temos que, assim, além de fazer essa contratação, também o ideal é que nós tenhamos esse entendimento só para ver se o serviço está sendo tocado da melhor maneira possível. Você não precisa ir lá preencher o seu sistema de social, encontrar a profissional, fazer o contrato. Você não precisa fazer isso, mas você precisa entender para ver se as informações elas estão corretas, até mesmo para proteger a sua casa e sua família de problema na Justiça do Trabalho. Então, o que eu vejo? Eu vejo que muitos empregadores, e vou falar uma coisa, tem muitos empregadores que fazem a coisa certa até mesmo por feeling, tá? Que acabam lendo na internet e vão tentando conduzir da melhor maneira. Agora, tem empregadores que realmente buscam o conhecimento e também são bem orientados na contratação. Então, para ter esse resultado positivo, na minha opinião, são esses pontos que acontecem. Agora, qual conhecimento necessário seria esse que você precisa ter como empregador doméstico ou como profissional da área trabalhista que vai prestar esse trabalho de consultoria doméstica? Ontem, no dia 1, nós vimos essa parte de planejamento e um pouquinho da parte de estratégia. Agora, nós vamos falar mais da parte de leis, contratos e proteção. Então, nós vamos falar sobre o contrato escrito, as obrigações trabalhistas aqui como um todo, porque essas aqui são as iniciais. A comunicação, eu deixei para o dia 3, porque eu quero falar bem dessa parte e principalmente falar sobre
a criação dos laços de confiança, que é o objetivo que nós temos aqui no nosso evento. Então, primeiro ponto que nós vamos falar. Vamos relembrar os tipos de contrato doméstico. Primeiro contrato, diarista. Ela trabalha até 2 vezes na semana e recebe por diária. Contrato por tempo parcial. Trabalha até 25 horas na semana. Pode menos que 25 horas? Pode. Contrato por tempo integral. Trabalha 8 horas diárias até 44 horas semanais. Contrato 12 por 36. Trabalha 12 horas e descansa 36 horas. Contrato por prazo determinado. Serve para substituição da babá já existente. Então, imagina que a babá foi afastada pelo INSS, que a babá está de férias, que a babá está de licença maternidade. Dá para colocar um outro profissional por prazo determinado, que seria apenas por esse período. Necessidade transitória familiar, então, algo que tenha acontecido, que tenha trazido essa necessidade, mas que é só por um período, depois vai passar. Pode usar o prazo determinado. Agora, eu quero falar com vocês, em cada um desses contratos, quais são as cláusulas que nós devemos colocar. Porque depois que nós escolhemos lá a profissional sob medida, a famosa pérola rara das babás, agora, nós precisamos fazer o contrato com ela. Então, aqui, eu quero falar com vocês ponto por ponto que precisa ter no seu contrato com a babá. Quando nós falamos em diarista, precisa ter esse contrato? Não precisa, tá? Não precisa fazer o contrato com a diarista. Porque a diarista, ela vai até 2 vezes na semana, ela não tem vínculo empregatício e você vai pagar ela por diária. Então, não precisa ter esse contrato. Contrato nós vamos fazer para trabalhos contínuos, que seria tempo parcial, tempo integral, 12 por 36, prazo determinado. Aqui, primeiro ponto, período de experiência. O que é o período de experiência? Ele é um período de até 90 dias que pode ser fracionado em 2 períodos. Pode ser 30 mais 60, 45 mais 45, 60 mais 30. Porém, se na sua região tiver a convenção coletiva de trabalho doméstico, você precisa utilizar o que está na convenção coletiva, tá? Tem convenção coletiva que traz um único período de 90 dias, que não pode fracionar. Então, nesse caso, nós teríamos que usar o que está na convenção coletiva. No contrato aqui, nós temos que colocar também função. A função, no nosso caso em específico, é babá. Mas lembrem de fazer aquela análise das atividades. Porque, às vezes, para você sair mais vantajoso colocar empregada doméstica de serviços gerais, que é a de limpeza, e ela também fazer atividades de cuidado, né? Não que vai ser um cuidado específico de babá, porque, às vezes, aquela criança não demanda tanta atenção assim. Mas, às vezes, o ideal é você colocar em outra função. Então, por isso precisa ser bem analisado, como nós falamos no dia 1. Salário e benefícios. Então, salário, nós temos que definir o valor a ser pago. Quando nós falamos em salário da babá, prestem muita atenção à quantidade de crianças que ela vai cuidar. Por exemplo, se ela vai cuidar de 2 bebês recém-nascidos gêmeos, pense o valor de salário que você vai colocar por isso, porque ali ela vai ter a demanda diferente de cuidar de um bebê só. Mas esse salário também, ele vai ser colocado de acordo com o que vocês podem investir nessa contratação. Nada além disso. Não é para essa contratação pesar no financeiro de vocês, porque lembrem que vai ter guia do E-Social, vai ter férias, 13º. Então, o ideal é que fique tudo corretinho. Benefícios. Tem empregadores que gostam de pagar para babá auxílio à alimentação, gostam de entregar uma cesta básica ou então gostam de até mesmo pagar o plano de saúde. Se for o seu caso, coloque também no contrato de trabalho doméstico. Se a babá ela for morar com o empregador, nem que seja durante a semana de segunda a sexta, é preciso colocar no contrato de trabalho doméstico, porque a babá que mora tem outros requisitos que também precisam ser atendidos. Jornada de trabalho, tem que colocar, mas não é para colocar, tipo assim, 8 horas diárias até 44 horas semanais. Não. Vocês vão colocar assim,
de segunda a sexta, das 8 às 16. De sábado, de tal a tal. Então, vocês vão colocar exatamente a jornada de trabalho. Por quê? Porque assim vocês conseguem regular a questão de falta e atraso. Então, coloquem ali a jornada de trabalho. Obrigatoriedade de anotar o controle de ponto. Coloquem também no contrato de trabalho, porque o controle de ponto ele é obrigatório na contratação da babá, é uma obrigação do empregador. E se a babá for na Justiça do Trabalho alegando que ela fez hora extra e você não tem o controle de ponto para provar, a tendência é que ela ganhe esse processo, mesmo talvez não tendo feito essas horas extras. Então, tomem muito cuidado com isso. Também nós temos que fazer o quê? Um acordo de que ela vai realizar horas extras. Então, se você tem a necessidade que ela realize horas extras, nós já temos que colocar que ela concorda fazer horas extras no contrato de trabalho doméstico. Por quê? Porque se nós não colocarmos, ela pode negar a fazer. Então, esse é um acordo que, inclusive, eu gosto tão de deixar expresso que a babá, ela já vai saber que naquela casa pode surgir a demanda dela ter que fazer essas horas extras. Então, é importantíssimo. Outro também, limitação de horas extras. Aqui você vai colocar que ela só pode fazer horas extras se tiver autorização do empregador doméstico. Porque você evita que ela comece a fazer horas extras sem necessidade para aumentar salário. Aqui tem outra vantagem também, que é você ver se ela está, de alguma forma, improdutiva. Se você pode arrumar algo no dia a dia, né, de trabalho dela. Então, essa cláusula é importantíssima. Descontos por atraso, eu também gosto de deixar claro. Comprometimento em seguir as regras de segurança e saúde no trabalho. Isso aqui, gente, tem que constar, porque a própria lei do empregada doméstica fala que o empregador é responsável por passar informações de segurança e saúde no trabalho. Então, isso aqui nós temos que deixar também. Temos que colocar, né, na verdade. Prazo para entrega de atestado médico. Aqui vocês evitam a procrastinação. Previsão de demissão por justa causa, em caso de atestado falso. Então, se ela entregar um atestado falso, você pode fazer a demissão por justa causa. Impossibilidade de aceitar atestado e declaração de horas rasurado. Isso aqui, gente, já tem que estar bem expresso, porque se ela trouxer, já está no contrato, você não precisa nem esquentar a cabeça com isso. O contrato, ele vai te ajudar a dar um direcionamento para a babá sobre o que é certo e errado na sua casa. Quando você faz esse direcionamento bem feito no contrato, isso facilita até mesmo a sua gestão. Então, por isso que tem algumas cláusulas assim, que parecem óbvias, mas o óbvio ele precisa ser dito, até mesmo para ele ficar claro. Depois, sigilo das informações. Pensa que a babá tem acesso a muitas informações, informações pessoais sua e da vida dos seus filhos. Então, temos que colocar sigilo. Limitação de fotografia do ambiente de trabalho e da criança, que só pode com autorização. Isso aqui é importantíssimo. Tem, por exemplo, o caso de babás que tiram selfie na casa do empregador e colocam a localização. Isso pode ser perigoso, dependendo do caso. E não é perigoso porque é a babá postando, tá, gente? Não tem nada a ver com isso. Porque, às vezes, você está num lugar, você postar a localização ali em tempo real, isso pode ser, sim, perigoso. Então, é bom colocar isso. Fotos da criança. Às vezes, você entra lá nas redes sociais, está tirando foto da criança. Só que você não quer, até mesmo o seu perfil no Instagram é fechado. Então, isso aqui já precisa ser direcionado. Uso de uniforme, se for o caso. Já vi casos que não tem uniforme específico, só vir com roupa branca, então a gente também pode informar no contrato doméstico. Uso de celular, se vocês forem limitar. E também, como eu falei para vocês, o contrato ele serve como um direcionador. Aqui eu coloquei etc, porque nós podemos acrescentar outras cláusulas conforme a necessidade da sua casa e família. Mas isso aqui já é um modelo de contrato bem completo, contendo todas essas informações. Então, vejam, a grande maioria dos empregadores nem contrato escrito tem com a babá. O contrato que tem é aquele que assinou lá no sistema do social, é o registro, né, que fez no sistema do social.
Então, veja quantas informações nós podemos abordar num contrato doméstico escrito. Além dessas cláusulas, fizemos lá o contrato, assinamos o contrato com a babá, agora nós vamos cumprir as obrigações trabalhistas iniciais. O primeiro, exame admissional. É obrigatório a babá fazer? Não é, a não ser que esteja na convenção coletiva de trabalho. Mas inicialmente não é. Porém, eu sempre indico que faça. Por quê? Porque você vai demonstrar que ela está apta para exercer a função de babá. Inclusive, tem o que eu falei, não sei se eu falei no dia 1, que é a questão da babá que tem problema na coluna. Aí você contrata ela, não sabia que ela tinha esse problema na coluna, o problema dela vai se agravando pelo tempo que ela está trabalhando com você, porque é pegar a criança no colo, levanta, agacha, levanta, agacha. Muito esforço físico, que não poderia ser feito. Ela pode acabar pegando uma doença que seria dita, talvez, como doença do trabalho. Então, eu indico que faça o exame admissional para mostrar que ela está apta para a função e que ela está saudável. Definir o tempo do período de experiência. Como que você vai definir o tempo do período de experiência? Primeiro, você precisa ver qual que é o tempo que você leva para avaliar essa babá. Ai, Michele, eu tô assim, eu fico de segunda a sexta fora. Aqui é até uma dica para vocês, tá? Se vocês ficam de segunda a sexta fora, inicialmente, na jornada de trabalho, coloca para ela trabalhar de sábado, para você ver ela trabalhando, ou coloca em algum dia que você fica em casa. Entende? Então, façam isso para vocês conseguirem fazer essa avaliação, porque no experiência você precisa estar próximo. Porque aqui, se você terminar exatamente no prazo, é a oportunidade de você economizar nesse teste, além de ter feito o teste que eu falei para vocês no dia 1, né? Então, assim, defina um período de experiência de acordo com o que vocês conseguem fazer essa avaliação. Agora, mais um parêntese. Imagina que você pediu alguns cursos para essa babá. E você realmente precisa daquela determinada habilidade. Essas habilidades você vai pedir logo no início. Se você conseguir estar próxima logo no início, faz 30 mais 60 ou 45 mais 45 e já peça essas habilidades na primeira parte do período de experiência. Porque aqui você consegue finalizar o contrato na data que foi combinado e pagar menos por isso. Então, defina um período de experiência de acordo com o que vocês conseguem fazer de avaliação. Ponto importante sobre a babá, no período de experiência. Pensem também uma coisa. Vocês precisam pegar um tempo de adaptação dessa babá. Por quê? Primeiro, é uma babá, ela vai estar na sua casa e junto com a sua família. Muito provavelmente, ela pode estar envergonhadíssima ao iniciar esse trabalho, e acontece muito. Se você vê que esse é o perfil da babá, deem um período de adaptação. Então, aqui eu indico que talvez vocês façam 45 mais 45, porque para adaptar, nós temos, em média, 20 dias de trabalho da babá, tá? Então, pensem bem nisso, porque vocês sabem o perfil da profissional que vocês contrataram. Tem que registrar a babá no e-social e, se ela não tiver CTPS digital, tem que assinar a física. Tem que montar o contrato de trabalho doméstico de acordo com o que eu mostrei para vocês e assinar. A assinatura do contrato de trabalho doméstico deve ser na mesma data que vocês vão fazer o registro no e-social, que é a data de admissão. E também nós vamos assinar os documentos necessários. E quais documentos necessários são esses? O contrato de trabalho, que eu falei para vocês, o plano de atividades, que nós vamos listar todas as atividades que ela vai realizar e nós vamos assinar com ela, a declaração de vale transporte, porque se ela quiser o vale transporte, ela solicitar, ela tem que fazer a declaração que ela quer e ela colocar os transportes que ela usa para ir e para voltar, para você fazer o pagamento. O vale transporte, você pode descontar 6% do valor de salário dela. No caso da doméstica, o vale transporte pode ser pago em dinheiro. E se ela não quiser o vale transporte, o que você vai fazer? Você vai assinar também. Eu já tive um caso prático que o empregado foi na Justiça do Trabalho e falou que nunca recebeu o vale transporte.
Nós só ganhamos esse processo porque a gente tinha lá a declaração de vale transporte, ele assinou não. Mas você vê como as pessoas são? Então, assinem pelo sim, assinem pelo não. Acordo de compensação e banco de horas. O que acontece no caso do doméstico? Para vocês verem como você precisa, se você for utilizar como empregador alguém para fazer esses serviços para vocês, como você precisa de alguém bem informado, ou se você for consultor, como você precisa se informar sobre a contratação doméstica, porque as coisas são diferentes da empresa. Aqui no trabalho da babá, nós só temos banco de horas depois que ela faz 40 horas extras. As primeiras 40 horas extras nós temos que pagar ou compensar dentro do próprio mês. Só depois disso que essas horas poderiam entrar para um banco de horas e essas horas seriam compensadas em até 12 meses. Então, nós só vamos ter banco de horas quando realmente a babá faz muitas horas extras na sua casa junto com a sua família. Mas para isso, precisa de um acordo escrito. Acordo para redução do intervalo, se necessário. Então, como que funciona o intervalo? Até 4 horas? Não tem. De 4 a 6, tem 15 minutos. Passou de 6, tem 1 hora. Aqui, se vocês fizerem um acordo, é possível reduzir essa 1 hora para 30 minutos. Porém, ela precisa obrigatoriamente fazer o intervalo. Então, tomem muito cuidado com isso. Já vi aquele caso prático, né? Ah, não vou fazer o intervalo, não vai precisar porque eu vou sair mais cedo. Então, tomem cuidado com isso. Termo de ciência de câmeras. Se tem câmeras na casa, ela tem que assinar, até porque está tendo a captação do rosto dela e ela precisa autorizar isso. E às vezes a câmera também tem captação de voz. Então, precisa ser autorizado. Termo de responsabilidade de chaves ou senha da casa, se for aquela fechadura eletrônica. Controle de ponto. Então, esses aqui são os documentos que inicialmente são obrigatórios. Dá para aumentar a quantidade de documento? Tá, depende da necessidade da sua casa e família. Obrigações trabalhistas gerais. Então, nós falamos já dos tipos de contratos domésticos, falamos sobre as obrigações trabalhistas iniciais. Antes disso, nós falamos o que precisa conter num contrato doméstico, para esse contrato ser assim, top, perfeito, evitar problema na Justiça do Trabalho. Falamos das obrigações trabalhistas iniciais, para também se precaver de problema. Falamos aqui dos documentos necessários, que nós vamos assinar junto com o contrato de trabalho. E agora eu quero entrar com vocês nas obrigações trabalhistas, mas sobre um aspecto geral. Primeira coisa, babá só pode a partir de 18 anos. Então, tomem muito cuidado. Eu tenho uma cliente que ela contratou uma com 17 anos. E ela falou, Michele, mas ela parece ser muito boa, é da minha cidade, mas não pode. Porque a própria lei fala, só é a partir dos 18 anos. Então, muito cuidado e atenção com isso. Convenção coletiva de trabalho. Temos que respeitar, mas nós só usamos se tiver na nossa região. Se não tiver, não precisa usar. Eu acredito que agora, por essa questão da contribuição assistencial, possa vir a surgir. Então, sempre pesquisem. Sindicato na cidade tal. Se não tiver na sua cidade, sindicato no estado tal. Porque se tiver no estado, nós temos que usar. A gente vem primeiro para a cidade, depois nós vamos para o estado. Depois, vale transporte. Nós temos que fazer esse pagamento. Se a babá solicitar, nós temos que fazer o pagamento. Ah, mas a minha babá, ela vem de moto. Então, não é vale transporte. Vale transporte nós pagamos para coletivo. O que você vai pagar para ela é auxílio transporte. É diferente. E aqui você pode ver um valor fixo que você vai fazer o pagamento para ela. Plano de atividades mais acúmulo de função. Aqui, nós vamos colocar todas as atividades que ela precisa fazer e aqui mais focados em trabalhos como babá, para a gente evitar problema de acúmulo de função. Quanto a salário, se for um contrato por prazo, se for um contrato por tempo integral, perdão, de 8 horas diárias até 44 semanais,
ou 12 por 36, 12 horas de trabalho por 36 de descanso, tem que pagar o salário mínimo ou o piso da categoria, se tiver convenção. Se for um contrato por tempo parcial, nós vamos pagar proporcional ao tempo de trabalho. Também temos jornada de trabalho anotada no ponto, então tem que fazer o controle de ponto. Se o controle de ponto for manual, você não pode fazer para babá. Cuidado com rasura, porque ele não vai ser aceito. Se você também colocar horário britânico, que a gente chama, né? Então, o trabalho dela é das 8 às 16, aí tá tudo lá. 8 às 16, almoço, meio-dia, 1. Se tiver tudo assim igualzinho, também pode ser invalidado. O controle de ponto ele precisa ser completado de acordo com a real jornada de trabalho, para ele ser válido. Então, toma cuidado com isso, porque às vezes você tem todo um esforço para completar esse controle de ponto e precisando dele na Justiça do Trabalho, ele é inválido. No tempo parcial, o que acontece? A jornada de trabalho diária, ela não pode ultrapassar 6 horas. Então, muito cuidado com isso. Tem que ter o intervalo para descanso e refeição, como eu falei para vocês, até 4 horas. Não tem? 4 a 6, 15 minutos. Mais do que 6, 1 hora, podendo ser reduzido para 30 minutos. E aqui é no mínimo 1 hora, tá, gente? Pode acabar sendo maior. 12 por 36. No caso do 12 por 36, nós temos algo muito interessante. Porque a lei fala o seguinte. Ela fala que esse pagamento, esse intervalo, perdão, ele pode ser observado, ou seja, concedido, ou ele pode ser indenizado. Então, no caso do 12 por 36, a babá, dependendo do caso, ela pode ficar sem fazer o intervalo. O que acontece aqui? Imagina que você precisa de uma babá que ela é realmente praticamente como uma enfermeira. Muitas vezes ela é até técnica de enfermagem, porque a criança ela tem uma real necessidade, que a babá fique realmente em 12 por 36, fique todo esse período à disposição. Nesse caso, se ela realmente não puder fazer nenhum intervalo de 30 minutos, sendo reduzido esse intervalo, você pode indenizar o valor dessa hora para ela, tá? Porque nós sabemos que quando a gente fala em um trabalho de babá, varia muito da necessidade da criança. E às vezes agora a criança está precisando de muita atenção. E como empregador, você está precisando de muita ajuda. Então, nesse caso, se você vê assim, olha, não dá mesmo para ela fazer o intervalo, e isso tiver certo com ela, ela vai às vezes fazer a refeição ali junto, né, durante o trabalho, quando a criança dá uma cochiladinha, você pode pagar para ela, tá? Horas extras e compensação. Então, as horas extras podem ser pagas, compensadas no mesmo mês, ou podem ir para o banco de horas, de acordo com o que eu falei para vocês. As primeiras 40 horas, pagas ou compensadas no próprio mês. Passou disso, pode ir para o banco de horas. Eles vão também ter férias, e no prazo determinado nós vamos ter uma diferença, que o prazo determinado, o prazo dele é até o término do evento que motivou a contratação. Então, a babá de férias, por prazo determinado, você contratou alguém para substituir sua babá de férias. A babá voltou das férias, acabou o prazo determinado. A babá voltou da licença maternidade, acabou o prazo determinado. Limitado ao período máximo de 2 anos. Um exemplo. A babá saiu de auxílio-doença, ela fez uma cirurgia. O auxílio dela foi renovado. Pode renovar o prazo determinado. Por quê? Porque o que motivou a contratação ainda continua lá. Só que lembrando que a gente tem um máximo de até 2 anos. Vendo todas essas obrigações trabalhistas, como seria a nossa forma da gente se proteger nessa contratação? Desde o início que nós fizemos aqui, no nosso dia 2 do evento Babá de Confiança, eu mostrei para vocês empregadores domésticos que foram bem-sucedidos nas suas ações na Justiça do Trabalho. Mostrei para vocês os tipos de contrato e o que esses contratos eles precisam ter para ser excelentes contratos, para realmente dar um direcionamento para babá do que pode e que não pode ser feito. Mostrei também a quantidade de documentos que nós precisamos fazer além do contrato.
Nós temos obrigações trabalhistas que são iniciais e obrigações trabalhistas que são ao longo do contrato. Então, como que nós fazemos realmente para nos protegermos na contratação da babá? Para mim, eu vejo que é realmente entendendo sobre a contratação da doméstica, aqui no nosso caso em específico, a contratação da babá. É aquela coisa, gente, quem aprende não depende. E é o que eu falei para vocês. Mesmo que vocês tenham uma pessoa para te ajudar, uma excelente pessoa, como é o caso da Ângela, que está aqui, também é interessante que vocês entendam, porque às vezes você não tem a Ângela que entende sobre contratação doméstica. Às vezes você está na mão de uma pessoa que falou que vai te prestar esse serviço, só que a pessoa ela não conhece sobre esse serviço. Ela precisa realmente do contrato que ela vai fazer com você. E quando você entende, você consegue pegar isso sem acabar correndo o risco de ter problema na Justiça do Trabalho. Não que você precisa fazer e-social, montar contrato, assinar contrato, procurar babá. Não que você precisa fazer tudo isso. Mas quando você entende, é aquilo que eu falei, você não depende. E você se sente mais seguro também frente a essa contratação doméstica. Principalmente também falando nas informações que você vai acabar recebendo. Então, hoje era o que eu realmente queria passar para vocês. Amanhã nós vamos falar sobre como direcionar a babá, técnicas de comunicação, ferramentas desenvolvedoras e como criar uma relação de confiança. Então, o dia 3, ele também está imperdível. E agora, vamos abrir para perguntas.